Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês que nos assistem. Estamos diretamente do estúdio da Go Live TV, Toronto, Canadá, com o programa Palavra Revelada, porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável de revelação. A Bíblia diz, no livro de Amós 8:11, que nos últimos dias Deus enviaria uma fome para a terra, não fome de comida ou sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Porque o mundo estaria vivendo dias de sequidão espiritual, devido às preocupações e aflições desta vida. Mas a palavra de Deus também nos garante que essas mesmas aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. E nós estamos aqui em cumprimento a um chamado de Deus de servir como instrumento nas mãos do Mestre para levar uma palavra de paz, de consolo para a sua vida. Para iniciarmos, vamos louvar ao Senhor com um hino que diz que nós não podemos dividir o nosso louvor, porque só Deus merece toda adoração. Glória a Deus. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço
laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu, envia anjos para me guardar. Não duvido não, meu Deus exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Não vou dividir exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Aleluia, glória a Deus. Hoje, então, a mensagem para o dia de hoje, o templo e os altares. Vamos abrir, então, as nossas Bíblias. Se você tem sua Bíblia aí, no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo dos 6 ao 10, diz assim: Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Esta é a palavra que o Senhor me deu esta semana, meditando na palavra do Senhor, porque este programa é um programa, como o nome do programa diz, a palavra revelada. É uma palavra que o Senhor me dá. Não é uma palavra que é copiada dos outros pregadores, uma palavra imitada, não. É uma palavra que o Senhor me dá, porque nós estamos orando, estamos consagrando a Deus e pedindo ao Senhor que nos dê uma palavra para você que nos assiste. Porque o mundo está aflito, há uma fome espiritual no mundo, uma fome da verdadeira palavra do Senhor. E a palavra que lemos fala sobre um personagem muito conhecido da Bíblia, chamado Rei Salomão. O Rei Salomão é a pessoa a qual o Senhor deu testemunho dele, dizendo que antes dele não houve alguém mais sábio do que ele no mundo, e que nem depois dele haveria. Porque foi um homem que começou o seu reinado. Ele começou diferentemente de outros monarcas. Ele começa o seu reinado sacrificando a Deus 1000 holocaustos. Você sabe que é sacrificar em uma noite 1000 holocaustos? A Bíblia diz que este homem sacrificou 1000 holocaustos. Ou seja, quem sabe nos dias de hoje ele cantou 1000 hinos de adoração a Deus. É um homem que soube adorar ao Senhor, a dar honra a Deus pela posição a qual o Senhor havia colocado ele. Só que infelizmente, como lemos aqui na sua palavra, quando ele já envelhecido,
Salomão já estava no final do seu reinado, da sua vida. Ele então, em vez de continuar adorando a Deus, porque o problema não é como nós começamos, é como nós terminamos a nossa caminhada nesta terra. Porque a adoração a Deus tem que ser constante, o serviço a Deus não pode ser algo como um fogo de palha que começa com algo grandioso, mas que com o passar do tempo vai diminuindo e por fim se acaba. Então diz a palavra do Senhor que este mesmo homem que começou bem, começou louvando a Deus, começando dando sacrifícios a Deus, ele terminou construindo altares a deuses estranhos, a deuses das suas mulheres. Porque a Bíblia diz que ele teve 700 esposas, princesas e 300 mulheres concubinas. E disse que para cada mulher que adorava um ídolo, para agradar a elas, ele construiu altares para satisfazer a elas. E é isso que está. Quando nós queremos agradar ao homem e não agradamos a Deus. A Bíblia diz que estes altares, o qual ele construiu, foi em Jerusalém. Jerusalém é a cidade a qual Deus disse que esta cidade ele colocaria o nome dele para eternamente. A cidade de Jerusalém é uma cidade santa, porque o Senhor falou, aqui vai estar o meu nome, nesta cidade. E ali então, ele constrói, ali em Jerusalém mesmo, os altares. Lembrando que em Jerusalém havia um templo que o mesmo Salomão, começando o seu reinado, construiu um grandioso templo, o qual levou 7 anos para terminar de construir esse templo. Este templo ficava em uma colina chamada Monte Moriá, de sorte que todas as pessoas que vinham, os peregrinos que vinham, ao menos 3 vezes ao ano, que havia as festas de Israel, que deviam ali, todo o varão israelita deveria comparecer a Jerusalém, ali ao templo, para celebrar estas festas. Quando eles vinham de longe, aleluia, eles vinham e contemplavam o templo, porque o templo estava numa colina. Ali mesmo onde está nesta foto, onde está ali a mesquita de Omar, ali ficava o templo de Jerusalém. Então todos os povos que ali vinham, eles avistavam o templo de longe. Porque este templo estava, como diz a palavra, ele estava construindo para o lado oriente, ou seja, para o lado leste. É o lado que nasce o sol. E quando estas pessoas avistavam o templo, e quando o sol estava nascendo, então os raios do sol batiam nas colunas do templo, que eram 2 colunas de bronze. Então com aquele bronze polido, então refletia aquele brilho do sol, e aquele brilho refletia sobre o povo que vinha. E eles ali avistavam a glória do Deus de Israel no templo. Aleluia, porque o templo era a casa de Deus, era ali onde Deus habitava, ali onde estava a arca da aliança, a arca do concerto. E Salomão então, ele constrói, eu vou me ater apenas a 2 deuses ali, que ele constrói os altares. Constrói um altar ao Deus Quemos e outro altar ao Deus Moloque. Bem de frente de Jerusalém estavam os altares. Oh Deus da glória! De modo que o sol, quando brilhava, já não pegava mais o templo. Isso aqui não está escrito, claro, na Bíblia dessas palavras, mas nos livros de histórias que falam sobre a Bíblia, sobre os costumes judaicos, sobre o templo naquela época. Falo isso, que estavam ali altares construídos em Jerusalém, que não eram para o Deus de Israel, era para deuses estranhos. O que nos leva a crer que tudo que nós colocamos estava bem na frente do templo de Israel. Tudo que nós colocamos na frente de Deus é idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que nós amamos mais do que amamos a Deus. Ou colocamos no lugar dele, como se fosse Deus, como se fosse ouvir as nossas orações. E Deus fala na sua palavra que a idolatria é uma abominação aos seus olhos. Hoje em dia, amados irmãos,
Quem sabe nós não construímos altares, como aqueles altares que aquele povo daquele tempo construía para outros deuses. Mas há altares na nossa vida que muitas vezes nós construímos sem nos darmos em conta. E estamos desagradando ao nosso Deus. E quem sabe esses altares têm impedido a oração de muitos. Tem impedido a sua oração, porque você tem construído altares na frente do templo, na frente de Deus. E Deus já não está ouvindo mais as nossas orações, porque a Bíblia fala que Ele não escuta pecadores, diz a palavra do Senhor. O que é a idolatria? Aleluia! Glória a Deus! É aquilo que levantamos, nós podemos idolatrar a pessoas. Hoje em dia é um culto à personalidade. Você lembra de Abraão na Bíblia? Eu sou um exemplo de um homem de Deus da Bíblia. Abraão, Deus um dia chamou a ele e falou com ele: pega o teu filho, o teu único filho, pega Isaac, vá até o Monte Moriá, que por acaso é o monte que está construído o templo, que estava construído o templo. Vai lá e sacrifica o teu filho, o teu único filho. Vá lá, Abraão. E Abraão foi, e você que lê a Bíblia, você que tem o hábito de ler a Bíblia, você sabe da história. Aleluia. Na verdade, o que Deus estava fazendo, Deus estava provando o coração de Abraão para ver se havia idolatria no seu coração. De repente, Abraão estava gostando demais de Isaac. De repente, ele estava amando muito Isaac. Mas nós não devemos amar mais a pessoas, a coisas, a posições sociais, a profissionais, mais do que aquele que nos dá todas essas coisas. Aleluia. Porque quem deu Isaac para Abraão foi Deus. Então é Deus que tem que vir primeiro na nossa vida. Não as coisas que Ele nos dá, mas Ele que nos dá a quem nos dá todas as coisas. É quem tem que vir primeiro na nossa vida. Há um culto até a coisas, a objetos. Por exemplo, um objeto que nós temos, todo mundo tem na sua mão hoje em dia. É o culto, é como se fosse, né? Um culto ao nosso celular, às mídias sociais. Eu não estou dizendo que é errado fazer isso, porque mesmo este programa está sendo transmitido através da mídia, das redes sociais. O que é errado? Nós não darmos o tempo para Deus. Nós colocarmos isso em primeiro lugar, como o mais importante, como a primeira coisa na nossa vida, no nosso dia. Nós nos dormimos ligado nas mídias, acordamos ligado ali no celular e não dobramos nem 5 minutos o nosso joelho para agradecer o dia que amanheceu. Nós devemos, em vez de estar online com o mundo inteiro, às vezes nós conversamos com pessoas até de outros países, com o mundo inteiro nós conversamos, com a facilidade das redes sociais, mas nós não conversamos com o dono do mundo, com o dono de todas as coisas. E nós devemos nos ligarmos com Deus, de repente entrar no Wi-Fi do céu, irmãos, no Wi-Fi da glória, que Deus quer falar conosco. Deus tem saudade da sua oração. Deus está com saudade do seu povo, de clamar a Ele. Clamar pelas madrugadas. Aleluia. Outro tipo de idolatria. O orgulho. A palavra diz que nos últimos tempos, diz que haveria homens amantes de si mesmos. Homens que iam se idolatrar. Homens que iam amar a si mesmos. Porque o orgulho, irmãos, ia ser homens soberbos, mulheres soberbas. O orgulho, sabe o que é? O orgulho por qualquer coisa que nós fazemos para Deus, por qualquer coisa que o Senhor nos dá, que nós temos, e nós sentimos orgulho por aquilo, já é tomar a glória de Deus. E Deus não divide a glória com ninguém. Aleluia. Por isso,
nós não devemos amar mais as coisas desta vida, mas amar aquele que nos dá a vida e juntamente todas as coisas. Porque nós mesmos não temos brilho próprio. Aquele templo em Jerusalém, para finalizar, ele tinha 2 colunas. Até a Bíblia dá o nome das colunas. E estas colunas, elas simbolizavam, nós agora que somos o templo do Espírito Santo de Deus, essas colunas de bronze, elas representavam a natureza humana. O bronze, o cobre, representa a natureza humana. Essa natureza nossa, que só pode ser moldada pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que Salomão mandou trazer um homem de fora, de longe, para justamente trabalhar no cobre. E o cobre significa, esse Irão, o nome dessa pessoa, simboliza o Espírito Santo, que é o único que pode trabalhar na natureza do homem. É o Espírito Santo de Deus. Por isso nós não temos luz própria, porque o sol, ele vinha para resplandecer naquelas colunas de bronze. Assim somos nós temos alguma coisa, nós temos dons do Espírito Santo, mas estes dons não são nossos, estes dons pertencem a Deus. Nós não somos nada se o sol da justiça não brilhar sobre nós. Amém? Então fica esta palavra, em 1 João 2,17 diz: o mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. E qual é a sua vontade? É que demos o primeiro lugar para Ele. Amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui diante da Tua presença, Pai. Ó Deus, eu quero apresentar cada pessoa que está assistindo neste momento, Pai, incluindo também, em primeiro lugar, a minha vida, Senhor. Ó Deus, quero pedir que, se há algum altar, Senhor, construído no meu coração, Pai, algum altar, Senhor amado, que está ofuscando a Tua glória, que está tomando o Teu lugar, ó Deus, que o Senhor venha remover, Senhor, da minha vida, Pai. Em nome de Jesus, venha remover da vida, Senhor, dessas pessoas que estão assistindo, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos dar verdadeiramente o primeiro lugar da nossa vida para o Senhor, ó Deus. Assim eu oro, Senhor, e agradeço no nome de Jesus. Amém. Estamos então chegando ao final deste programa e, se Deus permitir, estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário, com mais um Palavra Revelada, aqui na Go Live TV, direto do trono de Deus para a sua alma. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.